Olá, pessoal. Vamos iniciar então o nosso capítulo 7, primeira aula. Nesse capítulo, a gente continua estudando os mesmos tópicos do capítulo anterior, tá? Trabalho, energia, transformação de energia, quando você tem trabalho de forças internas envolvidas, dissipação, quando você tem atrito interno ao sistema que está sendo considerado, potência relacionada com a taxa de energia entregue por unidade de tempo. Todos esses tópicos a gente vai ver. Tem um bocado de discussão teórica que você vai ler, eu sugiro a leitura, mas a gente vai tentar resumir aqui também para facilitar o entendimento. Bem, esses dois primeiros tópicos eu deixo como leitura recomendada porque nós já discutimos sistema não isolado, sistema isolado, como identificar, como é que fica a relação de energia. Então, nós vamos aplicar, mas fica para você ler porque a gente já fez essa discussão. E eu vou focar um pouco mais nos exemplos nesse capítulo, porque basicamente é pegar o que a gente já viu anteriormente e aplicar. Você vai perceber que tem poucas novas definições que vão ser feitas aqui. Então, uma das coisas que a gente viu, se não tem forças externas, ou seja, se os trabalhos envolvidos são trabalhos de forças internas, e se não houver atrito, a energia mecânica vai se conservar. Um problema típico é esse da bola, em queda livre, né? Em que você vai olhar uma bola caindo de uma certa altura, quem é o sistema e por que é força interna? O sistema é formado pela bola e o planeta Terra que está aplicando a força da gravidade. Então, a força da gravidade é a única que vai estar atuando sobre a bola, é uma força interna do sistema. Estou desprezando o atrito aqui. Então, nós vamos ter os dados do problema, né? A altura inicial, que ajuda a calcular a energia potencial gravitacional inicial, como ela está sendo abandonada do ponto de repouso, a energia cinética inicial é zero. Quando ela está a uma determinada altura do solo, que eu estou chamando de Y, a energia potencial gravitacional vai ser mgy, a energia cinética já vai ser meio da massa vezes a velocidade, ele está chamando de velocidade final ao quadrado, você pode considerar a velocidade nesse ponto aqui. E quando chega aqui no chão, é importante dizer, antes de tocar o chão, tá? Ela ainda vai ter conservação da energia da energia mecânica, né? Ela vai chegar a uma certa velocidade, que dá para a gente determinar se for conhecida a altura inicial e a gravidade, tá? Mas é importante dizer que se a gente está dizendo que a energia potencial gravitacional é MGY, aqui vai estar na altura zero e a energia potencial, nesse ponto final aqui, vai ser zero. Aqui o equacionamento do problema. A energia mecânica se conserva e a energia mecânica foi definida como cinética mais potencial. Então, no ponto final, a soma de cinética mais potencial é igual à soma, a mesma soma feita no ponto inicial, né? Pronto, ele está explicitando essa conta para essa posição Y aqui. Na posição Y, essa energia cinética, energia potencial, que vai ser igual à soma das energias lá na posição inicial. Na posição inicial, velocidade zero, energia cinética zero, altura h, energia potencial mgh. É um exemplo clássico, né? É um exemplo muito simples, que eu sei que você está acostumado, está careca de saber isso aqui. Então, vamos lá, vamos para frente. Tem um outro exemplo interessante também, esse um pouquinho mais sofisticado. Vou ler o enunciado para ficar mais claro. Você está projetando o equipamento para suportar um ator de massa 65 kg, então a massa do ator é dada, que vai descer voando entre aspas, porque ele vai estar pendurado num cabo, né? Vai descer para o palco durante a apresentação de uma peça. Você prende o gancho do ator a um saco de areia de 130 kg. O saco está aqui do outro lado, ó. Então, a tração para o saco permanecer aqui, a tração tem que ser menor
do que o peso do saco, senão ele levanta, né? Ele sai voando. Isso geralmente não pode acontecer. O saco, ele foi feito para ficar grudadinho ali no chão. Então, saco de 130 kg por meio de um cabo de aço leve que passa por duas roldanas sem atrito. Então, o cabo é leve, as roldanas não têm atrito, a gente pode desprezar a participação deles aqui no problema. Você precisa de 3 metros de cabo entre o gancho e a roldana mais próximo, de modo que a roldana possa ser escondida atrás de uma cortina. É um detalhe técnico essa história aqui que a gente não vai usar no problema. Para que o equipamento trabalhe bem, o saco de areia nunca deve subir acima do chão, é aquilo que eu falei, né? Então, o peso do saco sempre tem que ser maior ou igual à tração do cabo de aço aqui. Então, vamos chamar θ o ângulo inicial que o cabo do ator faz com a vertical. Olha o θ aqui. Qual é o valor máximo de θ que θ pode ter antes que o saco de areia seja levantado do chão? Aí você pergunta, o que tem a ver o valor máximo de θ com o peso do saco de areia? O ator tem 65 kg, o saco de areia tem 130. Então, você poderia falar, não tem problema, porque o saco de areia tem um peso maior. Não é bem verdade. Por quê? Porque o ator ele vai descer de uma certa altura, ele vai estar em movimento aqui. Quando ele chegar aqui embaixo, gente, o peso e a tração dele não vão se igualar. Por que que não? Porque ele vai estar em movimento. Então, eu vou ter uma força resultante centrípeta, tá? Ele vai fazer um movimento circular aqui quando ele descer desse cabo. Então, eu vou ter uma força resultante centrípeta que aponta aqui para cima, para o centro da trajetória, tá? Essa força naturalmente vai depender da velocidade que ele vai ter no ponto mais baixo. E essa velocidade tem tudo a ver com a altura de onde ele partiu, né? Esse y inicial, que por sua vez, quanto maior o θ, maior esse y inicial. Mais para cima ele vem aqui na trajetória, tá? Então é isso que ele quer saber, qual é o valor máximo de que θ pode ter antes que o saco de areia seja levantado do chão. Vamos lá equacionar então? Aqui a gente vai começar escrevendo então que a energia mecânica se conserva, né? Energia cinética final, que vai ser a energia cinética quando ele chegar nesse ponto aqui. Eu fiz aqui ó, a representação da trajetória dele. Vai ser uma trajetória circular com esse raio constante aqui, né? Que é a distância em relação ao centro do movimento. Então, a trajetória circular, o ponto final dele eu vou considerar esse ponto aqui, tá? A altura final é zero. Então, nesse ponto final, ele vai ter a energia, a velocidade VF, essa vai ser a energia cinética final, a altura vai ser zero. E, portanto, a energia potencial vai ser zero. Lembra que eu falei que a gente sempre pode escolher a energia potencial para ser zero no ponto escolhido? Então, eu posso escolher esse ponto, eu escolhi aqui, ó. A altura zero, a energia potencial vai ser zero. Muito bem. E aqui a energia mecânica no ponto inicial, né? Ele parte de uma situação de repouso, então a energia cinética inicial é igual a zero, e a energia potencial vai depender dessa alturinha aí, de onde ele se encontra em relação ao chão no instante inicial, certo? Nós vamos substituir esse YI aqui, ó, em função do raio da trajetória e também desse ângulo θ, tá? Para ficar, lembra que a gente quer determinar o ângulo θ no final? Então, eu quero que essa equação de conservação de energia contenha esse ângulo θ para eu poder trabalhar com ele. Então, olhando para cá, a gente percebe o seguinte, ó. Aqui eu tenho R, né? E aqui eu tenho R também, quando ele chegar ao chão. Porém, quando a gente coloca aqui ó, uma linha horizontal na altura inicial dele, nós vamos perceber que nós formamos um triângulo retângulo
Sendo que a hipotenusa é R, o valor do raio. Um dos catetos eu não preciso conhecer, mas o outro cateto, esse aqui, ele vai ser o raio, que é essa altura total, menos esse trechinho aqui, ó, YI. Então, esse cateto vai ser R menos YI, ok? De modo que eu posso escrever que o cosseno desse ângulo θ é o cateto adjacente, que é R menos YI, dividido pela hipotenusa, que é R. Por isso que eu não preciso conhecer esse cateto, porque eu vou trabalhar com o cosseno e não com o seno, né? Então, eu escrevo cosseno de θ vai ser R menos YI dividido por R. Esse R passa multiplicando. Aí você passa o R cosseno para o lado de lá, o menos YI para o lado de cá, ele fica positivo, de modo que você vai ter YI igual a R menos o R cosseno, tá? Coloca o R em evidência e o YI vai ficar R que multiplica 1 menos cosseno. Essa expressão aqui, ó, eu vou substituir aqui em cima, ok? E já vou fazer algumas simplificações nessa relação. Por exemplo, a massa a gente pode cancelar dos dois lados. Esse 1 sobre 2 passa para o outro lado com o 2 multiplicando, né? De modo que essa expressão, usando esse YI, pode ser reescrita aqui embaixo. Ó. V final ao quadrado é 2 vezes G, que estava aqui o G, ó. 2 vezes G vezes R, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Com isso, pessoal, a gente tem uma relação entre a velocidade que ele vai ter no ponto mais baixo e o θ, o ângulo inicial de onde ele parte aqui, ok? Aí, veja que isso já daria um item A de um exercício aí, né? Sabendo que ele parte de um ângulo θ, qual vai ser a velocidade final? Você já sabe calcular. Agora, tem mais. Eu quero saber qual que vai ser o θ, né, suficiente para esse saco de areia se manter ali no chão. Então, vamos prosseguir com as contas. No ponto mais baixo da trajetória, aqui, ó, nesse ponto em que ele chega aqui, né, a hora que ele está chegando aqui nesse ponto, você vai ter o quê? Que a força resultante, ela é uma força centrípeta, justamente porque ele está nessa trajetória circular aqui, né? Ela vai ser centrípeta em qualquer ponto, mas eu estou olhando para o ponto mais baixo da trajetória. Nessa posição, então, essa força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, que vai ser a velocidade final ao quadrado dividido por R. Essa força é a força resultante, mas ela é a resultante de quê? A resultante das duas forças atuando sobre o ator, sobre a pessoa pendurada, que é a atração que puxa para cima e o peso que puxa para baixo. Naturalmente, a atração tem que ser maior do que o peso dele. Por isso que o saco de areia nunca poderia ter 65 gramas, que é a massa dele, né? Então, tem que ser sempre mais. Agora, quanto mais? Vai depender do ângulo inicial aqui. Então, você tem T menos o peso do ator igual à força centrípeta, né? Acontece que essa velocidade final aqui depende do ângulo, ok? E no final das contas, o que a gente tem que ter, pessoal? A gente tem que ter que, bom, aqui ele vai colocar em evidência, né? A atração passou a massa do ator vezes G para o lado de lá, aí ficou massa do ator vezes G mais massa do ator vezes a aceleração centrípeta para descobrir o valor de T. Qual que é a condição que esse problema nos dá? É que esse T tem que ser sempre igual ou menor do que o peso do saco de areia, porque é a garantia que a gente tem que o saco de areia não vai sair do chão. E dessa forma você tem todo o equacionamento do problema, tá? No final, você vai saber o peso, né? Porque é dada a massa do saco de areia, você iguala T com o peso. Por quê? Porque é o valor máximo que T
pode ter. Todos os outros valores são menores. Aí você iguala com o peso, substitui aqui, né? E o V final ao quadrado, você substitui por essa expressão. E aí, finalmente, você vai ter uma relação entre a massa do saco de areia e o ângulo que o ator pode ser erguido ali para que o saco não saia do chão. Muito bem, nesses dois tópicos seguintes, ele vai falar de várias coisas que a gente já viu também anteriormente, tem um bocado de texto envolvido, e eu vou resumir aqui para dar uma ideia. Vocês veem que eu consegui resumir dois tópicos em um slide só. Mas, basicamente, ele vai dizer o seguinte, ó. Lembra que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética? Ele só fala o seguinte, é bom, agora que tem atrito, o trabalho da força resultante vai ser o trabalho de todas as outras forças, mais o trabalho da força de atrito. E aqui ele escreve de uma forma bem geral esse trabalho da força de atrito, tá? Tudo isso vai ser igual à variação da energia cinética. Daqui para cá, o que que muda? Ele vai falar assim, olha, como essa força de atrito é sempre oposta ao movimento, então você pode considerar, tá, que é o produto dos módulos sempre com sinal negativo. E, finalmente, ele vai falar, olha, eu vou considerar sempre situações em que a força de atrito ela é constante. Na realidade, isso nem sempre acontece. E ele gasta um tempão lá no texto para falar isso, que na realidade nem sempre a força de atrito ela é constante, mas a gente aproxima para poder facilitar os cálculos. Então, considerando a força de atrito constante, essa expressão para o trabalho da força de atrito fica simplesmente a força de atrito vezes o deslocamento, né? Lembrando que ela é sempre antiparalela ao deslocamento, tá? Então, ficaria aqui, ó, menos força de atrito vezes o deslocamento que ele está chamando de D. Muito bem. O trabalho realizado pela força de atrito, ele tende a reduzir a energia cinética. E para onde vai essa energia? Ela é transformada naquilo que a gente chamou de energia interna, que é a energia térmica, né? Que tem a ver com a agitação molecular. Na prática, é uma energia cinética microscópica, mas o que a gente está considerando, chamando de energia cinética aqui, tem a ver com o movimento da partícula como um todo, e não com o grau de agitação das suas moléculas. Então, ele vai classificar esse trabalho realizado como força de atrito como um agente que vai modificar a energia interna, tá? Então, no próximo tópico, ele vai dizer justamente que esse trabalho realizado pela força de atrito, ele tende a diminuir a energia mecânica, tá? Então, veja que tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Trabalho realizado pela força de atrito, ele é negativo e ele tem a ver com a variação para menos da energia mecânica. Enquanto que aqui ele tirou o sinalzinho de menos. Por quê? Porque enquanto ele diminui a energia mecânica, ele aumenta a energia térmica, a energia interna. De modo que a energia total do sistema, se você considerar a energia interna, ela vai se conservar. Mas se você olhar somente para a energia mecânica, quando a gente tem trabalho sendo realizado pela força de atrito, essa energia mecânica ela tende a diminuir, tá bom? Vamos ver aqui uma aplicação prática em que ele vai descrever um engradado descendo uma rampa. O engradado de 3 kg desliza por uma rampa. A rampa tem 1 metro de comprimento e está inclinada de um ângulo de 30 graus, como mostrado na figura. O engradado parte do repouso no topo, experimenta uma força de atrito constante de módulo 5 newtons e continua a se mover por uma pequena distância no piso horizontal depois de sair da rampa. E aí ele pede para usar os métodos de energia para determinar a velocidade do engradado na base da rampa. Então vamos lá, gente, usando os métodos de energia que ele está propondo, né? Por consideração de energia
cinética, potencial e trabalho da força de atrito. Nós sabemos que a energia mecânica inicial, ela vai ser a cinética inicial mais a potencial inicial. Como ele parte do repouso, a cinética inicial é zero e a potencial inicial, ela vai ser mg vezes a altura inicial de onde ele parte. No ponto final, que é na base da rampa, você vai ter uma energia mecânica, que vai ser a cinética mais a potencial novamente. Só que agora, a cinética vai ser meio de mvf ao quadrado e a potencial é zero, porque eu escolhi a altura zero naquele ponto. Então, está aqui a energia mecânica final. O que acontece? Tem atrito. Então, eu tenho que considerar que essa variação da energia mecânica vai ser menos o trabalho, vai ser igual o trabalho realizado pela força de atrito, se eu considerar que esse menos aqui é devido ao fato da força se opor ao deslocamento, certo? Então, vai haver uma redução da energia mecânica. Então, o que é essa variação? É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Energia mecânica final é esse valor que a gente escreveu aqui, e a energia mecânica inicial é esse valor que a gente escreveu aqui. Isso aqui vai ser menos a força de atrito vezes o deslocamento. E aí você pode determinar a velocidade com que ele chega na parte mais baixa da rampa. No fim, ele ainda vai perguntar que distância o engradado vai deslizar no piso horizontal se ele continuar a experimentar uma força de atrito de módulo 5 N. Então, de novo, a gente usa o fato de que a variação da energia mecânica ela é igual ao trabalho da força de atrito. Então, a energia final menos a energia inicial vai ser menos a força de atrito vezes essa nova distância percorrida, que é o que ele quer descobrir. Bom, a gente sabe que no final ele vai estar em repouso, né? Então, a energia final vai ser zero. E, inicialmente, ele tinha somente a energia cinética, porque já desceu, já está aqui embaixo com a energia cinética. Então, vai ser zero menos a energia cinética dele. Veja, pessoal, que aqui essa velocidade é a velocidade final da etapa anterior, não é? Lembra? Na primeira etapa, ele tinha uma velocidade zero e aqui ele vai ter uma certa velocidade, né? Então, o que era VF aqui, ele já está chamando de VI aqui, porque eu estou na nova etapa do movimento, não vamos confundir. Então, zero menos a energia cinética inicial é igual ao trabalho da força de atrito. Como você já tem a massa do objeto e você já tem a velocidade com que ele chega aqui no final da rampa, tranquilamente você determina a distância, sabendo que o atrito é constante igual a 5 newtons, ok? Pronto, gente, o último exemplo dessa aula, e nem envolve atrito, tá? É colisão bloco-mola, também conservação de energia mecânica, só que agora envolvendo a energia potencial elástica. Nos casos anteriores era potencial gravitacional. O raciocínio é o mesmo. Então, você tem aqui o enunciado, um bloco com massa 0,8 kg, recebe uma velocidade inicial VA 1,2 metros por segundo para a direita. Está aqui ó, a situação inicial. Colide com uma mola de massa desprezível constante elástica, 50 newtons por metro, como mostrado na figura. Aí ele colide, vai comprimir essa mola. Supondo que a superfície não tenha atrito, calcule a compressão máxima da mola após a colisão. Então, isso aqui todo mundo já viu essa situação, né? Ele comprime a mola e aí ele é abandonado. Mais uma vez, eu estou supondo que ao chegar no equilíbrio, a mola não oscila. Então, toda a energia é transferida para o bloco no final. Olhando para energia mecânica. Energia mecânica inicial é só cinética, relacionada com a velocidade inicial do bloco. Energia mecânica quando a mola está parcialmente comprimida. Vai ser a cinética do bloco mais a potencial da mola.
Energia mecânica quando a mola está na compressão máxima, vai ser apenas potencial, o bloco vai estar parado nesse instante, né? Ele vem, comprime, para, se preparando para voltar. E depois que ele perde o contato, a gente pode imaginar que essa energia mecânica vai ser somente da velocidade do bloco, sendo que, se você não tem perda de energia, essa última velocidade dele vai ter o mesmo módulo da velocidade inicial, né? Só vai ter um sinalzinho de menos aqui, porque o sentido vai ser o contrário. No equacionamento do problema, você só precisa considerar a situação inicial aqui e a situação da compressão máxima, que é o que ele está perguntando, né? Então, você vai escrever energia total no ponto C igual energia total no ponto A. No ponto C, o bloco está parado, só tem energia cinética. No ponto A, ainda não estava sendo comprimida desculpa. No ponto C, o bloco está parado, só tem energia potencial. E no ponto A, ainda não estava sendo comprimida a mola, energia potencial zero, e tinha a energia cinética do bloco que estava se aproximando. A partir daqui, você tira o que o problema pedir, né? E os outros parâmetros ele vai dar. Nesse caso, ele está pedindo o x máximo, quanto é que ele vai ser, tranquilo, né? A gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente finaliza esse capítulo falando sobre potência e sua relação com trabalho e energia. Até lá!